Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro, está começando mais um Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos e confira os destaques desta edição. Na segunda reportagem da série especial sobre o orçamento de 2016, vamos discutir os investimentos previstos para o ano que vem. Conheça o novo site do projeto Promemória, uma parceria entre a Câmara, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Univap. E o Diário levanta o tema da inclusão social. Descubra como a educação e a arte têm um papel fundamental no desenvolvimento de pessoas com deficiência. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Ontem você acompanhou a primeira reportagem especial da série sobre o orçamento para 2016. O projeto de lei do orçamento deve ser votado ainda este ano e merece a atenção de toda a sociedade. Na segunda reportagem sobre o tema, vamos abordar os investimentos previstos e já garantidos para o ano que vem. E nesse tempo de crise, como é possível conseguir o maior número de recursos para a cidade? Confira. Tramita na Câmara de São José dos Campos projeto do Executivo que estima a receita e fixa as despesas para o Orçamento Municipal de 2016. O projeto deve ser votado até 15 de dezembro. O presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Carlinhos Tchaca, comentou os números apresentados pelo secretário da Fazenda em audiência pública no Legislativo. O secretário mostrou uma situação difícil, né, na economia não só no Brasil, mas mundial, e vem mostrando aí a queda de arrecadação, a dificuldade de arrecadação, principalmente junto às indústrias. Então, nós precisamos apostar no setor de serviços de São José, para ter outros meios de arrecadação para compensar a queda na arrecadação do ICMS, principalmente. Só do ICMS, a nossa queda esse ano já vai dar em torno de 50 milhões. E do conjunto dos impostos, nós devemos ter uma queda ao redor de 665 milhões. Apesar do cenário de crise, o secretário da Fazenda, Josmar Nunes, aposta na captação de novos recursos para ampliar a capacidade de investimento do município. Esperamos melhorar a eficiência da nossa arrecadação, especialmente da arrecadação da dívida ativa. O município hoje tem cerca de 45 mil contribuintes que devem para o município, entre pessoa física e pessoa jurídica, que deve mais de 1,5 bi para o município. Neste momento estamos oferecendo alguns benefícios para que essas pessoas acertem essas dívidas, e se nesse momento estamos oferecendo benefícios, ao momento seguinte nós vamos usar todos os instrumentos possíveis para cobrar essa dívida. A previsão para 2016 é de um orçamento de 2.762 milhões de reais. Desse total, 331 milhões estão previstos para investimentos. Para o presidente da Comissão de Economia, os principais investimentos previstos para o ano que vem estão garantidos. O ano que vem a Prefeitura está apostando muito no BRT, também na Via Cambuí, como eu já mencionei, também construção de creche, nos parques municipais também. Então, apesar de todas essas dificuldades, vias vão ser pavimentadas também. Então, a Prefeitura já está se preparando aí para as obras do ano que vem. Então, posso deixar a população sossegada que os serviços vão ser mantidos e também obras serão feitas para adequar aí tanto o sistema viário como, por exemplo, a Ponte Maria Peregrina ligando Santana ao Teles Parque. A maioria das obras e investimentos previstos para 2016 serão tocadas com receitas previstas em operações de crédito. Para o presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, a burocracia é um obstáculo que precisa ser vencido. Com relação ao recurso que vem de fora, vem do governo federal, governo do estado, de empréstimos, do BID, por exemplo, o que nós, vereadores, estamos verificando é que muitas vezes o recurso está à disposição, mas a burocracia é tanta que aí você acaba perdendo o recurso. Ou você acaba, quando você vai utilizar, você já tem que pagar juros sobre esse empréstimo. Então, como um todo, acho que precisamos, não só o Legislativo Municipal, mas o Estadual e Federal, apostar na facilidade
não só também o legislativo, mas os governos, na facilitar e na desburocratização, para a gente fazer com que o recurso seja mais rapidamente aplicado. Esses projetos maiores, né, ele envolve diversas variáveis, né? Envolve o andamento de licenças ambientais, diversas licenças, envolve desapropriações, envolve detalhamento de projetos executivos, envolve licitações, envolve diversas ações que tem que andar em conjunto, né, para que o projeto, de fato, comece a fase operacional de obras, né, propriamente dito. E infelizmente, né, esse ano ainda, vamos dizer assim, esses obstáculos para que a obra se inicie ainda não foram todos superados, né? Pela cidade, saúde, esportes e tema de interesse público fizeram parte dos debates da 73ª sessão ordinária. Agora a gente confere um balanço, um resumo da sessão realizada na tarde desta terça-feira. Cerca de 200 documentos que constavam na pauta de votação da 73ª sessão ordinária foram aprovados pelos vereadores. Entre os requerimentos, indicações e moções, os parlamentares solicitavam maior policiamento na cidade, podas de árvores, trocas de lâmpadas em alguns bairros e limpeza pública. Durante o Pinga-Fogo, um dos temas em destaque foi o Dia Nacional de Combate à AIDS. O Brasil é um único país, né, numa estatística que saiu há uns 3 meses, foi o único país que aumentou o número de casos de AIDS. Tivemos uma saúde na época do ministro José Serra, que foi símbolo no combate à AIDS, né, patenteando remédios, levando informação ao mundo inteiro, e hoje a realidade do Brasil é o incentivo ao uso de camisinha, não tem um trabalho educativo. É fundamental que a gente discuta e faça bastante trabalho de conscientização com os jovens, principalmente, porque a AIDS mata, tem tratamento, mas é importante ter bastante a preservação. A situação da Guarda Civil, que reivindica melhores condições de trabalho, e a mudança da sede do Poupa Tempo também foram abordados da tribuna. A Operação Delegado em São José não tem mais. Várias pessoas estão vindo para São José dos Campos. E nós estamos sem segurança na cidade. E daqui a pouco vai sobrecarregar ainda mais vocês da Guarda Civil Municipal. Não quero entrar em detalhe se estão com material, se estão com roupa, se não estão. Porque aqui a gente está debatendo isso, e tem gente que fala que está, e vocês falam que não está. O problema de vocês é sério, vocês têm o nosso compromisso e têm o nosso respeito. Um número enorme de pessoas que está ligando para a gente e pedindo para que a Prefeitura ou retorne para o Poupa Tempo, ou pelo menos este governo tenha a hombridade de abrir aos sábados para que eles consigam fazer aquilo que eles conseguiam fazer no Poupa Tempo, na prefeitura ou em algum outro ambiente que assim, porventura, essa prefeitura consiga colocar. Os vereadores ainda discutiram o processo de regularização de alguns bairros da cidade. Outros temas levantados pelos parlamentares foram a realização de obras de pavimentação, a construção do Hospital da Mulher, a causa animal e a crise econômica enfrentada pelo país e também por São José dos Campos. Ainda durante a sessão, a vereadora Dulce Rita homenageou atletas da ACASEM, Casa de Amparo Social Emanuel, pela conquista de medalhas em um campeonato de taekwondo no Peru. Confira a 73ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. O projeto Promemória é uma parceria entre a Câmara Municipal, a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A ideia do projeto é recuperar e consolidar a história de São José por meio da preservação de documentos históricos. O projeto também deu origem a um site que foi reformulado. A gente acompanha as novidades do novo portal agora na reportagem. Todo um trabalho minucioso de pesquisa histórica sobre São José, fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, deu vida ao projeto conhecido como Promemória. A ideia não ficou registrada apenas em publicações impressas. Parte do acervo coletado e produzido a partir da iniciativa também está disponível na internet, no site do projeto. As historiadoras Nádia, Valéria e Papali acompanharam de perto as mudanças no site. Esse site ele está modernizado, então ele já foi projetado para atender as novas demandas, as pessoas podem abrir
até pelo celular, tudo aquilo que se usa muito hoje. E um site com uma amplitude, por exemplo, de conteúdo muito maior. A nossa documentação é uma documentação muito pesada, né? E ela precisa ser tratada, mesmo sendo tratada, ela pesava muito, né? E agora o site novo vai poder acomodar toda a documentação importante da cidade, né? E todos vão ter acesso a essa documentação transcrita e em original. O novo portal abriga uma quantidade enorme de conteúdo histórico. Nele vão estar disponíveis os 7 livros publicados pelos integrantes do projeto Promemória, imagens e documentos antigos de São José dos Campos, artigos, fotos, teses, dissertações. Com o novo site, novos materiais foram incluídos, entre eles a documentação do Fórum de São José entre os anos de 1803 a 1970. São mais de 30 mil documentos. E ele tem desde inventários, testamentos, processo-crime, processos envolvendo escravos da cidade, processos envolvendo tutela sobre órfãos, processos, por exemplo, crime de morte. Atende, na verdade, o que está na Constituição, né? É o direito a todos de terem a história, o direito ao acesso ao patrimônio, né? O patrimônio histórico e aos documentos públicos, né? E essa é a nossa função. O e-book completo da Comissão da Verdade, professor Michael Gartenkraut, também está disponível para consulta pública no novo site do Promemória. A obra marca a conclusão de um trabalho realizado pela comissão que ouviu 91 pessoas. A comissão foi criada para investigar casos de violação de direitos humanos em São José dos Campos no período da ditadura militar. O e-book é uma documentação muito importante. Essa documentação, ela conseguiu reunir num livro, né, a memória da ditadura, da repressão na cidade de São José. Para você ter uma ideia, por exemplo, já rendeu documento que contém no e-book, ele já rendeu um TCC, que vai ser colocado no site. O novo portal foi reformulado pelo web designer Sandro Molines, que tornou o site mais moderno e interativo. E agora a gente adicionou uma nova área de notícias e banners em destaques, que facilita a navegação, porque a pessoa ela entra no site e já encontra os materiais mais recentes e mais interessantes. A parceria entre a Câmara e o projeto Promemória existe desde 2003, depois da aprovação de um decreto parlamentar de autoria do vereador Walter Hayashi, que instituiu o programa. Parte do acervo online disponível no site do Promemória também está presente no Arquivo Público Municipal, que já existe há 22 anos na cidade. São mais de 2 milhões de documentos históricos que ficam guardados nesse enorme galpão, sobre os cuidados da Nádia. Aqui estão guardadas obras, como o primeiro livro da Câmara Municipal, Plantas da Cidade e fotos bem antigas. Nós temos a documentação da Câmara Municipal desde o primeiro livro até a década de 40. Nós temos a documentação todinha de um trabalho desenvolvido chamado Projeto Resgate Memória, que é da Torre do Tombo. Então nós temos os documentos do século XIX que estão microfilmados na Torre do Tombo, em Portugal, que é um arquivo permanente, aqui é um arquivo de gestão. Então a gente trabalha com o documento desde o dia que ele nasce até o dia que ele ou é guardado aqui, e numa tentativa de uma busca mais perene, né, ou até sua eliminação. Preservar a história é a meta do projeto Promemória, do Arquivo Municipal e da Câmara Municipal. É manter vivo o passado como forma de construir o futuro da nossa cidade. A importância do Promemória, que é um projeto que reúne Câmara Municipal, Univap e o Arquivo Público do município, está exatamente na atividade fim dos arquivos, que é a disponibilização agora online do acervo do Arquivo Público do município. E eu acredito que o site ele vá no futuro, e espero que todos acessem também e tenham conhecimento dele, né? Que permaneça a história da cidade sendo reconstruída, né? E ressignificada ao longo do tempo, né? Então a sociedade ter condições de acessar um site e a partir dele conhecer a história da própria cidade é cidadania, é direito, né? E o lançamento do novo site do projeto Promemória vai ser realizado amanhã durante a sessão ordinária. E no próximo bloco vamos falar da importância da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Uma especialista comenta como a educação e a arte ajudam nesse processo. A gente volta já.
Um assunto muito discutido na sociedade é como ajudar na inclusão das pessoas com deficiência. O fim do preconceito já é um grande passo, mas é preciso apostar também na independência dessas pessoas. E segundo especialistas, uma forma de estimular o desenvolvimento delas é garantir o acesso à educação e às artes. E sobre esse assunto, a repórter Fernanda Garcia conversou com a presidente da Associação Ágape de São José, que realiza trabalhos educativos com pessoas com deficiência. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde, eu converso hoje com a gestora da Ágape. Boa tarde, Lindóia, tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Tudo Lindóia, o mês de dezembro nós temos marcado o Dia da Pessoa com Deficiência, o Dia Internacional, inclusive. E você cuida de uma instituição que trabalha com educação para pessoas especiais. Na sua opinião, quais são as maiores carências, obstáculos que as pessoas ainda enfrentam hoje? São muitos. As pessoas com deficiência, elas têm enfrentado dificuldade em várias áreas, né? A gente tem evoluído bastante em algumas áreas. Eu penso que a inclusão escolar ajudou bastante, porque trouxe as pessoas para fora, para a escola, e o convívio. Então, o preconceito diminuiu um pouco, mas ainda existe. E o acesso à saúde, o acesso à educação, ele ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, né? A gente tem acompanhado muitos casos de pessoas com deficiência intelectual, que é a especialidade da Associação Ágape. E a gente tem observado, né, que muitos deles às vezes têm dificuldade ainda de acesso à educação, à saúde, dificuldade com consultas, com medicamentos, né? E com escolas adequadas. Embora a política atual seja a inclusão, eles ainda enfrentam dificuldades com escolas preparadas para recebê-los, né? E outras tantas, né, na sociedade aí que não está preparada muitas vezes para aceitar a pessoa também com deficiência física, com a deficiência visual, a deficiência auditiva. É verdade. Quando a gente fala em deficiência, seja física, intelectual, de qualquer tipo, na verdade, né? Infelizmente, logo junto já vem o preconceito. Isso ainda é uma realidade? Infelizmente, ainda é. Eu creio que também em virtude do desconhecimento das pessoas a respeito das deficiências. Por isso que a gente precisa divulgar bastante esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, inclusive foi estabelecido pela ONU com essa finalidade de divulgar informação para diminuir o preconceito. Porque a pessoa informada, conhecendo mais a respeito das deficiências, essa barreira do preconceito diminui bastante, né? A aceitação da pessoa com deficiência é maior quando a sociedade é informada a respeito das deficiências. E eu creio que hoje o preconceito é menor, mas ainda existe, ainda existe. Você trabalha com ferramentas, tanto de educação como da arte, para despertar, desenvolver o talento e o potencial das pessoas que portam alguma deficiência. Quais são os resultados práticos que trazem na vida deles? A educação é importantíssima, né? A gente precisa das ferramentas da educação para se desenvolver. Todo ser humano, né? A gente nasce aprendendo. Se a gente não aprender, a gente não sobrevive, né? Para mamar, você precisa aprender, para falar, para andar, para tudo você precisa aprender. E a escola é muito importante na vida do indivíduo, né? Porque além de aprender, é aquele momento do convívio com o outro, né? Fora da família. Então é super importante a escola. Então a ferramenta da educação é importante. Agora, o que a gente tem estudado já há algum tempo e observado na prática é que a arte ajuda bastante o indivíduo a superar os seus limites. Porque ele querendo aprender música, querendo aprender a dançar, querendo aprender teatro, ele tem dificuldade de fala, ele se esforça para falar, ele tem dificuldade de movimentação, ele se esforça para dançar. Então, ela é uma ferramenta que ajuda na superação dos limites do indivíduo, né? Então, ela é uma ferramenta que auxilia bastante no desenvolvimento das pessoas com deficiência. E parte do trabalho das oficinas que vocês realizam
está exposto aqui no hall da Câmara de São José. O que isso representa para vocês? Foi muito importante esse espaço aberto para o projeto. Nós temos esse projeto que chama Despertar Talentos, que ele foca justamente nisso, porque todos nós temos talentos e as pessoas com deficiência também têm talentos, ela tem potencial e talentos. Infelizmente as pessoas olham e veem primeiro a deficiência, mas a gente observando melhor, a gente vê que essas pessoas também têm talentos. E o trabalho do projeto da Associação Ágape foca justamente no potencial, nos talentos dessas pessoas. E a oficina de arte plástica que produziu esses materiais que estão expostos aqui, ela foca nisso também. E eles trabalham, produzem e querem ver isso exposto, querem ver isso valorizado. Isso ajuda a autoestima deles, incentiva para que eles façam novamente outros produtos melhores, né? Então é um espaço muito legal. Tá certo, então, Lindóia. Parabéns pelo seu trabalho, boa sorte na jornada, que vocês continuem tendo sucesso, ajudando as pessoas, os familiares também. E obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada pelo espaço, né? E a gente fica feliz porque sempre que se fala da pessoa com deficiência, se leva a informação e se diminui o preconceito. Tá joia, obrigada então. Obrigada a você. Obrigada a você que nos assistiu hoje. Agora voltamos ao estúdio. Muito obrigado pelas informações, Fernanda. E no próximo bloco, confira as atrações culturais em São José para quarta-feira. E tem esporte no diário. Vamos acompanhar os resultados dos Jogos Abertos do Interior. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego? Então fique atento às vagas disponíveis em São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, alinhador de pneus, analista de marketing, balconista, churrasqueiro, fiscal de caixa, fiscal de segurança, operador de caixa, técnico eletrônico, técnico mecânico de máquinas e vendedor de comércio varejista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos ver quais são as atrações culturais aqui para São José nessa quarta? Acompanhe na nossa agenda cultural. Hoje, em comemoração ao Dia do Samba, a oficina Altino Bondezan vai realizar um bate-papo com Ney Correia. No encontro, o público vai ser convidado a discutir a origem do samba e conhecer um pouco mais da carreira e história de artistas como Adoniran Barbosa, Eliana de Lima e Yara Rocha. O bate-papo termina com uma roda de samba com músicos da cidade. O encontro é às 7 da noite, a entrada é livre. E também hoje a Companhia de Teatro Las Cênicas apresenta a peça Casa de Lampião no Centro de Estudos Teatrais. O espetáculo faz parte da 5ª edição do projeto Noites em Processo. O projeto consiste em apresentações teatrais seguidas de rodas de conversa sobre os processos de criação e de pesquisa que deram origem ao espetáculo. A peça começa às 8 da noite, já o evento segue até domingo. A entrada é livre. Participe da nossa programação enviando a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. E agora é hora de saber qual é a previsão do tempo para o fim desta terça e também para a quarta. O céu deve se manter nublado durante esta quarta-feira. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde, mas as chances são pequenas, não passam de 30%. A máxima chega a 26 graus, mínima 19. Já na quinta, o dia também vai se manter nublado, mas com curtos períodos de sol durante a manhã. À tarde são esperadas pancadas de chuva com trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 20 graus.
E antes da gente abrir o giro, só fazendo uma pequena correção, a previsão do tempo é para quarta e para quinta. Agora sim, a gente fala do giro esportivo que te coloca por dentro de tudo que rola no esporte joseense. Essa semana o destaque fica por conta dos Jogos Abertos do Interior e nós recebemos no estúdio o repórter Daniel Melo. Ele está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, Daniel. Uma boa tarde. Daniel, ontem a gente falou do segundo dia de competições. Teve futebol, o basquete jogou no fim de tarde, né? Atropelou. Bons resultados para São José? Bons resultados para São José. Boa tarde, Lucas. Boa tarde ao nosso telespectador. Bons resultados no segundo dia de competições dos Jogos Abertos do Interior, que acontecem em Barretos. Nós vamos ver alguns dos resultados do segundo dia de competições. Ontem, pela manhã, nós já informamos que o futebol masculino havia empatado em 1-1 com Praia Grande. Depois, à tarde, o São José no futsal masculino acabou vencendo, estreando bem, vencendo por 6-1 a equipe do Dracena. Já no futsal feminino, segunda partida das meninas, 7-1 em cima do Botucatu. E no voleibol, outra vitória, 2-0 em cima do Santos. Continuando os resultados de ontem, no handball, o São José acabou vencendo por 28-22 o Piracicaba no feminino e no masculino por 27-21 também a equipe piracicabana. E para fechar o dia com chave de ouro, a vitória do basquete por 81-68 Mogi das Cruzes neste segundo dia de competições, Lucas. Daniel, com esse resultado, São José é o atual campeão dos Jogos Abertos. Mostra o favoritismo já de São José. São José está aí, quem sabe, vai ganhar esse ano de novo? Com certeza, se credencia e muito para o final da competição, que acaba aí nessa sexta-feira, e vai depender aí do desempenho dos esportes individuais. Mas nesse terceiro dia de competições, temos mais jogos nesta quarta-feira, com um destaque para alguns resultados da manhã. No futebol masculino, a equipe de São José dos Campos acabou perdendo por 2-0 para o São José do Rio Preto. E no feminino, a estreia com o pé direito das meninas da Águia, 1-0 em cima do Mogi das Cruzes. Tem mais jogos ainda, né? Tem mais jogos hoje à tarde, a partir das 3 horas, o futsal feminino volta a encarar o Piracicaba. E no handball também 2 partidas, rodada dupla. São José encara às 4 da tarde no Centro Esportivo Rafael Brandão, o São Bernardo no feminino, e no masculino às 5 horas da tarde, o mesmo adversário. No voleibol, às 5h30 da tarde, o adversário será São José do Rio Preto. E para fechar o dia, rodada dupla do basquete, no feminino, São José e São Bernardo, e no masculino, às 7h30 da noite, mais uma partida entre Sorocaba e São José neste terceiro dia de competições dos Jogos Abertos do Interior. Daniel, vamos torcer para São José fazer bonito e, quem sabe, levantar mais uma vez o título, né, dos Jogos Abertos do Interior. E todo mundo confere aqui no Diário Legislativo todos os resultados nesta cobertura especial. Amanhã a gente chega com mais resultados, então. Estaremos de volta. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pela presença. Uma boa tarde. E o Diário Legislativo fica por aqui. Obrigado a você pela sua companhia. Tenha um bom dia e até amanhã.